Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos hoje a disciplina Gestão de Projetos. É uma disciplina de 30 horas aulas, sendo 15 encontros, 14 videoaulas e uma aula destinada à aplicação de prova. Eu espero que esse encontro, desejo profundamente que esse encontro seja bastante produtivo, que a gente consiga aprender bastante com essa disciplina, porque é uma disciplina que chama a nossa atenção, nos inquieta e nos conduz a lançar um olhar diferenciado sobre a gestão. Uma gestão que acontece a partir de um planejamento. Por isso, logo de início, a gente propõe discutir nessa disciplina o que seja planejamento. Veja bem, senhores e senhoras, planejar é extremamente importante para uma empresa, para uma corporação e para a polícia militar não seria diferente. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Estamos chegando ao nosso bicentenário e a gente precisa prospectar. A gente precisa entender que daqui a 10, 15, 20 anos, a gente precisa estar no nível de excelência, no nível de prestação de serviço, que a sociedade reconheça efetivamente a nossa utilidade pública, a nossa essência de instituição garantidora de direitos. Entendeu? Então, nessa forma, a gente precisa entender que para estudar gestão de projetos e para fazer gestão de projetos na nossa corporação, a gente precisa saber que não podemos recorrer ao improviso, não podemos estar resignados, porque a improvisação, a resignação não vai nos elevar à excelência, não vai nos levar ao sucesso, não nos vai conduzir à obtenção de resultados satisfatórios. Então, Matos já dizia, a alternativa ao planejamento é a improvisação ou a resignação. E ambas são a renúncia à conquista de novos graus de liberdade. Então, se a corporação quer alcançar autonomia, quer alcançar o reconhecimento da sociedade, ela precisa fazer uso do planejamento, precisa planejar, precisa ter visão de onde e como quer chegar, para que o trabalho realizado pela nossa corporação, ele seja realmente um trabalho que produza resultados efetivos para o crescimento e evolução da corporação e principalmente para a satisfação e proteção da sociedade. Então, ter um plano coerente, ter um plano realmente baseado em métodos, nos vai conduzir a um futuro promissor. Consciência de onde se quer chegar, método e a estratégia adequada para saber onde se quer chegar, vai fazer com que a gente construa um futuro realmente promissor, um futuro que nos leve ao reconhecimento social, que nos dê prazer e orgulho de cada vez mais fazer parte e construir a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Então, sem um plano coerente, ninguém conseguirá ser bem-sucedido naquilo que se propõe fazer. Então, eu sou o Major Alisson Cruz, estarei com os senhores nesses 15 encontros. Atualmente eu sou o chefe do setor de projetos e captação de recursos, mas já trabalhei na assessoria de comunicação, PM5, já fui subcomandante Cefap, já fui comandante de corpo de alunos, já passei pelo 8º Batalhão, fui ajudante de ordens do governador Marcelo Deda durante 7 anos. Comecei minha carreira, sou aspirante de 2003, comecei minha carreira na terceira do primeiro, funcionava no Leite Neto, no Conjunto Leite Neto. Na época, a Polícia Militar de Sergipe defendia como filosofia primeira o policiamento comunitário. Então foi um trabalho bem enriquecedor, porque a gente teve que ativar conselhos comunitários, aprender a administrar, a gerir toda a forma de acontecer, de materializar, de fazer acontecer o policiamento comunitário. Então eu espero que a gente tenha 14 encontros bastante produtivos e que ao final, no 15º encontro, os senhores consigam obter êxito e a aprovação necessária para que os senhores consigam ascender na carreira. Tudo bem? Bem, planejamento, gestão de projetos e objetivos. Qual a relação existente entre eles? Então,
eu tenho que ter em mente um planejamento, um plano. A partir disso, eu preciso, para que esse plano? Qual o objetivo? Para que serve um plano? Para obter resultados, para alcançar um objetivo. E qual a ferramenta que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo, esses objetivos? Essa ferramenta será o projeto. Então, projeto é uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta que você, gestor, vai se utilizar para estabelecer qual o caminho que você quer percorrer para alcançar esse resultado. Então, na disciplina Gestão de Projetos, nós vamos falar sobre coerência no planejamento, sobre consciência, sobre método e sobre prospecção de futuro. Nós vamos, entender que estratégia é fundamental, para que a gente saiba qual o melhor caminho, qual a escolha mais acertada a fazer. Nós vamos falar sobre Plano Nacional de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, que é o plano de segurança pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo federal, é o olhar do governo federal para a segurança pública, e a gente precisa entender que numa escala de hierarquia, a gente tem que lançar um olhar diferenciado para esse Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, entendendo quais os parâmetros, quais os programas que esse Plano Nacional desenha, alinha, a gente entender qual é o plano estadual de segurança pública e defesa social, entendendo o plano nacional, entendendo o plano estadual, entender qual é o planejamento estratégico da Polícia Militar e, a partir disso, como gestor de uma unidade policial, tentar implementar ações para que esse planejamento ele se efetive, ele aconteça. E para que eu consiga empreender esforço para que esses resultados sejam alcançados, eu vou precisar de uma ferramenta de gestão que a gente vai estudar nessa disciplina, que é a ferramenta projetos. Então eu vou pegar aquela determinada iniciativa, vou formatar no projeto e vou tentar envolver as pessoas que podem me ajudar para que eu consiga alcançar esse objetivo, esse resultado. Eu preciso saber o que a lei orçamentária nos diz, o que o plano plurianual nos diz. Eu preciso entender que projeto é um esforço para alcançar um determinado objetivo, uma finalidade, um serviço. Eu, policial militar, tenho como meta prestar um serviço de excelência na área de trânsito. Então eu vou formatar, eu vou desenhar um projeto, vou elencar quais são as pessoas que podem me ajudar na execução desse projeto, quais são as pessoas que... Os nossos principais clientes, no caso, a Polícia Militar, é a sociedade. Então, como a gente vai conceber esse projeto para que a gente alcance essa finalidade, essa excelência na prestação de serviço? Nós vamos falar sobre benchmark, que é o quê? Uma ferramenta que nos faz comparar as boas práticas na área de gestão. Então, na área da Polícia Militar, o que é que está sendo feito na Polícia Militar da Bahia, na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, na Polícia Militar de Santa Catarina? Quais são as boas práticas que lá são executadas, são realizadas e que podem ser implementadas aqui? O que é que tem de diferencial? Então a gente precisa sempre, na condução dos destinos de uma empresa, de uma corporação, estar atento para a inovação. Tentar sempre alcançar o nosso cliente, entendeu? Com um novo serviço, um novo produto, e que esse novo serviço, esse novo produto, ele apresente uma eficácia, ele apresente resultado, ele alcance o nosso cliente, envolva o nosso cliente e gere satisfação. No nosso caso, a gente oferta segurança pública, a gente realiza segurança pública. Então, para realizar a segurança pública, para efetivar a segurança pública num contexto de recursos limitados e necessidades ilimitadas, como fazer? Esse é o nosso grande desafio. Você, como gestor da Corporação Policial Militar, que tem como missão principal prestar um serviço de segurança pública, como fazer isso se os recursos são escassos, se os recursos são ilimitados?
e as necessidades são ilimitadas. A sociedade está crescendo, as aglomerações urbanas, né, elas estão aí se efetivando, né, vários povoados, vários bairros, conjuntos habitacionais. Como fazer com que a nossa corporação tenha capilaridade, se faça presente de forma efetiva em todos esses locais, dando ao cidadão, né, o direito de ir e vir com tranquilidade, com segurança, de ter seus bens, né, o produto do seu trabalho protegido. Então vamos falar também sobre habilidades, conhecimentos, técnicas e quais as ferramentas da administração que a gente pode fazer uso para realizar uma boa gestão, para conduzir melhor um projeto. Então eu espero, sinceramente, que a gente consiga entender todo esse contexto da gestão de projetos. É uma disciplina curta, de 30 horas aulas, então a gente vai tentar, nessas 30 horas aulas, trazer conceitos básicos para que os senhores consigam realmente entender que esse é um caminho muito promissor e que, assim, se familiarizando, se identificando com o assunto, com o tema, com a disciplina, possa buscar um MBA, possa buscar uma pós-graduação na área de gestão de projetos e, quem sabe, estar junto comigo lá no setor de projetos para que a gente consiga, né, alavancar cada vez mais e alçar a nossa corporação a um patamar muito promissor e muito próspero. Bom, o objetivo da nossa disciplina é nada mais, nada menos que analisar a evolução histórica do gerenciamento de projetos e compreender os conceitos básicos relacionados ao tema. Então eu preciso entender o que são os stakeholders, que são as partes interessadas, envolvidas no projeto, entender por que o gerenciamento de projetos hoje é tido como uma ferramenta fundamental para toda a empresa e corporação que quer alcançar sucesso, que almeja o sucesso. Reconhecer a importância do alinhamento dos projetos ao planejamento estratégico da organização. Então não faz sentido eu ter um projeto que ele está totalmente desalinhado, em desacordo, incoerente com o que planeja a corporação a qual eu faço parte, o contexto, né, de gestão estadual do qual fazemos parte e de onde vem o recurso, principalmente hoje na Polícia Militar de Sergipe, né? Boa parte dos recursos, né, das viaturas, armamentos, das aquisições feitas recentes, são oriundas de legado e de convênios e de projetos que a gente cadastra no governo federal. Então a gente precisa entender o que é que o governo federal entende sobre segurança pública, que tipo de investimento o governo federal entende ser viável, para que a gente, lançando um olhar para esse aspecto, né, para essa política, a gente consiga desenhar um projeto em comunhão com essa iniciativa do governo federal, do governo estadual e alinhada com o planejamento estratégico da nossa corporação. Nós vamos também identificar estruturas funcionais e como cada uma se enquadra, né, e como cada perfil se enquadra no gerenciamento de projetos, certo? Distinguir os tipos mais usuais de escritório de projetos e modelo de maturidade organizacional. Vamos identificar algumas das metodologias de planejamento e gestão mais utilizadas atualmente. Vamos compreender o Instituto de Gerenciamento de Projetos, PMI. Vamos perceber a importância dos sistemas de informação para o gerenciamento de projetos. Para você, né, conceber um projeto estruturado, fundamentado, você precisa de dados, você precisa de informação. Então, perceber a importância desse sistema de informação, fazer com que esse sistema de informação, né, funcione plenamente e alimente você, gestor, com todos os dados necessários para que seu projeto seja robusto, seja consistente, é de extrema importância. Vamos identificar também as dimensões de projetos para o Ministério da Justiça, já que é a nossa principal fonte de recursos, né, no setor no qual eu trabalho é setor de projetos, né, gestão de projetos, e captação de recursos. Então, nossa principal fonte, né, de captação de recursos é o governo federal. Então, a gente vai precisar conhecer um pouco do que o Ministério da Justiça, né,
entende sobre Ministério da Justiça e Segurança Pública, entende sobre segurança pública, quais são as iniciativas, quais são os programas, quais são os projetos, para que a gente faça um alinhamento das nossas iniciativas e comece também a conhecer como funciona a plataforma Mais Brasil e como funciona o Siconv e como toda essa engrenagem está a serviço da gestão pública aqui do nosso estado e de todo o país. Vamos que vamos, ombro a ombro, vamos comigo. Né? A estrutura do curso. A gente vai dividir o curso em módulos. Né? No primeiro módulo, a gente vai tentar apresentar para os senhores os princípios, né, e estrutura do gerenciamento de projetos. Logo em seguida, nós vamos falar de metodologia de gerenciamento de projetos, vamos falar de sistema de informação e, para finalizar, vamos falar do que acontece, de como acontece a gestão de projetos e a captação de recursos no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antes de iniciar, né, nossos estudos propriamente dito, eu queria que os senhores dessem uma atenção, né, e acessassem o YouTube. E no YouTube, vocês acessassem esse link que eu postei aqui na transparência. E lá vocês vão assistir um filme, Need a Partner. Nesse filme, vocês vão ver como é sonhar, né, como é ter uma visão, né, de algo, sentir a necessidade de algo e automaticamente traçar metas para si, né, e percorrer o caminho necessário para alcançar esse objetivo. Eu tenho uma necessidade, eu tenho uma demanda e eu vou, né, planejar, eu vou traçar caminhos para alcançar esse objetivo, para alcançar essa meta, para alcançar esse resultado. Então esse filme é um filme curto, de poucos minutos, menos de 2 minutos. Vocês vão ter em 2 minutos uma noção básica, né, do que é planejar, do que é projetar, do que é ter visão, do que é sentir necessidade de algo e se planejar, se programar e adotar iniciativas, fazer um esforço e usar todas as suas habilidades para alcançar esse objetivo, para alcançar esse resultado. Agora com você, na sua opinião, o que é um projeto? Alguns autores indicam que projetos são ferramentas gerenciais utilizadas para alcançar resultados. Outros, né, são da perspectiva de que projeto é um esforço, né? É um esforço que é desprendido pelo gerente de projetos, representante de uma corporação, e ele vai fazer esse esforço, né, com metodologia, ele vai fazer esse esforço com planejamento necessário para alcançar a finalidade, para alcançar o objetivo que ele tanto almeja. Então, projeto é um esforço, né, planejado. Você não vai fazer um esforço improvisado. Quando, em gestão de projetos, né, em gestão propriamente dita, né, improvisação e resignação é algo que não deve existir. A gente deve sempre se quietar, a gente deve sempre estar atento às inovações e às mudanças que nos cercam e tentar levar a nossa empresa, a nossa corporação nesse fluxo de mudança, de inovação, de renovação, de crescimento e de evolução. Para isso, a gente vai fazer um esforço planejado e executar, né, esse planejamento, né, para alcançar, né, serviços, apresentar um produto novo e ter realmente o sentido de existir da nossa corporação, da nossa empresa, reconhecido em toda a sociedade. Então, quando se falar em projetos, a gente não pode esquecer. Projeto é ferramenta. Ferramenta de quê? Ferramenta gerencial. Para que você vai utilizar essa ferramenta gerencial? Para alcançar resultados, para alcançar uma finalidade, para prestar o melhor serviço, para elaborar ou conceber um produto. Desde os primórdios, né, falando em evolução histórica, gestão de projetos e evolução histórica, desde os primórdios, desde o início da civilização, a gente tem, né, exemplos grandiosos de obras que foram marcantes, né, e que marcam até hoje a história da humanidade. Se nós formos analisar as pirâmides do Egito, por exemplo, o quanto, né, se gastou, né,
de recursos humanos, recursos materiais, para que aquela grandiosidade, para que esta grandiosidade, né, as pirâmides do Egito, fossem construídas, fossem edificadas. Quantas pessoas estiveram envolvidas, né, nesse prodígio, né, da produção, da criatividade, né, humana? Quanto de material, né, se gastou? Quanto tempo se gastou? Então, falar em gestão de projeto é falar em custos, é falar em tempo, até porque a gente vai ver no conceito de gestão de projeto que projetar é fazer um esforço planejado dentro de um tempo determinado. Um projeto ele precisa ter início, meio e fim. Projeto ele não se protrai no tempo e no espaço. Ele precisa ter um objetivo, e esse objetivo ele precisa ser alcançado em determinado prazo. Então a gente precisa ter isso em mente. Falou em projeto, falou em ferramenta de gestão, falou em habilidade, falou em conhecimento, falou em prazo. Começo, meio e fim. Tempo determinado para começar, se desenvolver e terminar. As grandes expedições, né, portuguesas, né, quanto, né, de planejamento está envolvido ali na construção da embarcação, do navio, das naus, na logística de pessoal, quantos, né, marinheiros eram necessários, a muralha da China, o Taj Mahal na Índia. Então, quanto de planejamento, quanto de pessoal, quanto custou, né, empreender e edificar, né, e realizar, né, esses feitos, essas obras grandiosas que estão aí na humanidade. Todas elas, né, se você for parar, analisar, estudar a fundo, você vai verificar, né, na história, aconteceram de forma, né, isolada. As pirâmides do Egito no Egito, a muralha da China na China, as grandes expedições, o Taj Mahal na Índia. E qual o diferencial, né, desses projetos, desses acontecimentos, né, do início da civilização para o que nós temos hoje? Qual o diferencial? A boa prática, né, a técnica, a operacionalidade, né, a todo o aspecto procedimental de edificar as pirâmides do Egito era de fácil acesso a todos, né, da civilização, na época em que elas foram construídas. O Taj Mahal, toda a técnica, todos os cálculos, todas as informações e dados necessários para edificar, né, uma obra tão grandiosa, tão bonita, tão marcante, né, estava acessível na época a todos os países do mundo? Não. Então a gente vai ver na evolução histórica da gestão de projetos que o que diferencia, né, esses grandes projetos do início da civilização para o que nós temos hoje é todo o processo de reengenharia, de redesenho que as corporações e as empresas sofreram durante o tempo, o advento da globalização, o advento da internet. Hoje, uma boa prática, né, desenvolvida numa empresa norte-americana é, com certeza, né, catalogada, identificada e praticada por quem faz a gestão no país e no mundo. Então, é preciso que a gente lance esse olhar diferenciado para a gestão de projetos e entenda que, paulatinamente, a humanidade foi evoluindo e foi lançando um olhar diferenciado para a gestão, e com esse olhar diferenciado, com a disponibilidade de todos os recursos que se tinha, a gente conseguiu evoluir nas práticas de gerenciamento e conseguiu fazer um melhor controle e um melhor monitoramento. Na próxima aula, a gente vai iniciar o assunto propriamente dito, e eu espero que sejam realmente momentos de muito aprendizado e muita produtividade. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de tempo dos senhores e até o nosso próximo encontro. Grande abraço.